Não deixe que o local da dor, devido à sua intensidade, devido à sua cronicidade, leve você a uma estratégia focada apenas no sintoma. Tente entender dentro do processo de diagnóstico que muitos dos sofrimentos, dos estalidos, dos apertamentos, da dor do seu paciente está vindo de zonas associadas. E para isso, se você quer eliminar a dor do seu paciente de ATM já no primeiro atendimento, lotar a sua agenda, você precisa objetivar todo esse processo. Randy, como a gente pode fazer isso? Quais tipos de disfunções a gente pode enxergar na ATM associadas a isso? Um primeiro ponto que você que quer eliminar a dor do seu paciente de ATM rapidamente, você tem que entender que os apertamentos, por exemplo, é uma das disfunções associadas com a disfunção de ATM e que leva você a um aumento do tônus e aumento do contato dentário. Essa patologia, essa fisiopatologia está associada com o aumento do contato, aperto, aferência comprometida, mas também há músculos que estão literalmente tensionados, que estão literalmente com fadiga, com dores e sofrimentos. Outra forma de se evidenciar isso, e daqui a pouco eu falo porque trabalhar um pouco, entender um pouco essas questões à distância faz tanto sentido, é literalmente os estalidos. Os estalidos a gente tem de forma clara o disco com uma relação incongruente diante do apertamento, do acoplamento entre o côndilo e a glenoide. O côndilo e a glenoide, eles estão em um processo de pressão, recebendo o disco para diminuir o atrito e melhorar a mobilidade entre uma superfície côncava e outra convexa. E essa relação do disco tem um porém. Tem um porém porque está associada a músculos e ligamentos, cápsulas presos a ele. Porém, essas estruturas têm relação à distância com outras estruturas, como o esfenoide, como a região anterior do tronco, que ao sofrer funcionalmente gera aumento do tônus e deslocamentos, incongruência da região do disco. Outro ponto que a gente também observa dentro do processo das disfunções existentes da ATM, que tem relação clara ascendente, são relacionados com os músculos da coluna cervical e principalmente supra e infra-ióideos, onde a gente tem uma cadeia ascendente, uma base nessa região, e a partir daí você mexe a mandíbula de forma incongruente, de forma a desequilibrar as duas articulações em relação à funcionalidade desse osso. Se eu tenho uma leve tensão dos meus supra-ióideos, eu tenho um deslocamento prévio de um lado e um apertamento do outro. E isso vai estar associado a tensões, a desequilíbrios inferiores quando temos relações diretas aos supra e infra-ióideos nessa região e musculaturas cervicais. E dentro desse processo existem patologias articulares que surgem, existem patologias musculares, existem fraturas dentárias, existem sintomas otológicos, dores de cabeça. Por quê? Porque é uma zona de alta neurofisiologia associada. É uma zona que envolve, no mínimo, 5 nervos cranianos que cuidam de funções vitais. E o expert em ATM que foca em eliminar a dor do seu paciente rapidamente precisa entender que o trigêmeo pode estar sofrendo, que o hipoglosso pode estar sofrendo, que o nervo vago pode estar sofrendo, o
nervo facial pode estar sofrendo, vestíbulo coclear, glossofaríngeo, tudo isso associando à função vital. Por isso que a disfunção de ATM ela é tão desesperadora para o paciente que chega em uma cronicidade, para o paciente que chega em uma condição crônica, intensa de dores e sofrimentos. Para isso, o diagnóstico diferencial diante tantas disfunções de ATM é importante, principalmente quando nós temos hoje uma quantidade enorme de pacientes precisando de tratamento, uma quantidade enorme de pacientes precisando de uma abordagem terapêutica correta e que o mercado hoje não oferece essa condição para ele. E daí, se você tem muito paciente precisando de tratamento e você não corre atrás de melhorar seu resultado, você tem categoricamente um problema. Os pacientes vão procurar aqueles profissionais que conseguem dar resultados e você para de ser referência, para de ser um norteador do tratamento dele. Então, tenham muita atenção. Entenda que hoje existe uma quantidade enorme de pacientes e que você precisa estar pronto para absorver isso, porque eles estão à procura de profissionais. E tem um detalhe, são atitudes, ações que só dependem de você. E o diagnóstico diferencial é isso. Só depende da sua capacidade, da sua forma de entender o corpo do paciente para escolher a melhor técnica de tratamento.